A gente vai trabalhar com um caso, uma experiência que a gente viveu, uma experiência acontecida no CEAL. Para fazer isso, eu vou pegar uma base teórica, explicando um caso que está na Revista Espírita, que é justamente o caso onde o Newton citou, onde o Kardec faz a correção do resultado de uma pesquisa. O resultado da pesquisa dele em O Livro dos Médiuns apontava que não havia possessão. Nesse caso, ele já tinha estudado os processos de Morzine. Depois, um caso em especial, ele vai tratar, chamado caso da senhorita Júlia. E nesse caso, ele corrige a pesquisa. Ele diz, opa, não era bem isso que eu tinha imaginado. Então ele vai refazer o conceito, trabalhando o conceito de possessão na revista e também na Gênese. Quando a gente lê a Gênese, já está lá a possessão como um caso que ele não tinha visto. Então começa assim a descrição da senhorita Júlia. A senhorita Júlia, doméstica, nascida na Savoia, com 23 anos de idade, de caráter muito suave, sem qualquer instrução. Outra observação, isso é tudo Allan Kardec que fala, não menos essencial, é que até o começo das crises, a senhorita Júlia jamais se tinha ocupado do espiritismo, cujo nome lhe era desconhecido, e ainda hoje, no estado de vigília, ela o ignora e não o aceita. Por que ele fala, e é muito importante ele caracterizar a senhorita Júlia com essas descrições? Porque as pessoas associavam que a pessoa tinha se tornado, tinha ficado perturbada, tinha ficado louca por causa do espiritismo. O espiritismo era quem criava os loucos. Então ele está descrevendo essa jovem que ele teve contato e já deixando bem claro, olha, ela não conhecia espiritismo, ela não crê no espiritismo. Então não vamos usar como argumento que ela enlouqueceu porque conheceu o espiritismo. Então, primeiro, são 2 artigos, dezembro de 63, para quem quiser pesquisar, e o outro é de janeiro de 64, onde ele primeiro descreve o caso, no segundo ele vai fazer como foi que ele lidou, como foi que ele trabalhou. Rosângela, vai passar, vai passar. Já, tá mais rápido. Aí a Kardec começa a descrever o caso. Ela se torcia e rolava pelo chão, como que se debatesse em uma luta com alguém que a quisesse estrangular. E, com efeito, apresentava todos os sintomas de estrangulamento. Um dia, para se livrar de sua adversária, ela tomou de uma faca e vibrou contra si mesma, mas foi socorrida a tempo de evitar-se um acidente. Isso aqui é muito interessante no caso da senhorita Júlia, pode pensar, porque ela sempre atacava a si mesma. Ele já vai fazer uma diferença entre os casos dos processos de Morzine, onde aquelas pessoas sob a influência dos maus espíritos, dentro dessa abordagem, como o Newton falou, da gente entender como um mau espírito não que para sempre mal, mas que equivocadamente tomou alguns posicionamentos diferentes. A gente vai chamá-los agora de mau espírito apenas para que a gente se entenda didaticamente, para que a gente possa estabelecer um diálogo. Então, lá em Morzine, esses processos, quando eram tomados pelos maus espíritos, eles tinham por característica agredir as pessoas. No caso da senhorita Júlia, tinha esse diferencial porque ela só agredia a si mesma, ela não feria a ninguém. A questão dela era ferir a si própria. Então essa era a senhorita Júlia. O Kardec vai continuar dizendo. Essas crises, verdadeiramente apavorantes, por vezes duravam horas e se repetiam várias vezes por dia. Essa é a senhorita Júlia na descrição que o Kardec vai dar desse caso. Por que a gente pega isso? Porque era uma segunda-feira, eu estava em casa quando eu recebi um telefonema de um casal de trabalhadores do nosso grupo, que tinham tido contato com uma jovem, com a idade mais ou menos aproximada da senhorita Júlia. Já era uma senhora, uma jovem senhora, ninguém pode mais usar esses termos, porque nessa época que o século XIX passou dos 20, já era uma senhora. Mas aqui ela tinha entre 28 anos, mais ou menos, em uma situação muito parecida com essa, onde ela era tomada por espíritos. Nós, na verdade, ainda não estava muito claro para a gente o que era, mas ela já tinha
todos os credos religiosos já tinham passado por lá, né, tentado ajudar. Nós não buscamos o caso, isso é muito importante, não fomos nós que estávamos atrás dos casos, os casos chegou até nós e todos os credos religiosos tinham oferecido saídas que até então não resolvia. Ela também se contorcia, se jogava na parede, se estrangulava. Era muito parecido com essa questão da possessão como estava sendo descrito. Quando me ligaram para descrever o caso, a primeira coisa que eu lembrei imediatamente foi no caso da senhorita Júlia. E nós começamos a trabalhar pensando nessas duas hipóteses. Seria um caso de possessão? Nós ficamos atentos, mas continuamos a investigação. O casal era espírita, muito próximo, morava próximo, fazia relatórios diários e observava o que estava acontecendo e a gente ia trocando informação, além da prece que imediatamente no nosso grupo de WhatsApp, que a gente tem, quem participa do grupo de WhatsApp sabe que uma das nossas atividades é a prece por todos aqueles que pedem. E aqueles que não estão no grupo do WhatsApp e desejam participar do grupo do WhatsApp, depois a gente passa um papel sabendo que vai ter 100 bom dias de manhã. Eu já tentei diminuir os bom dias, mas não teve jeito. O pessoal dá muito bom dia, muito assim seja, é assim mesmo. Mas as preces estão lá, tá todo mundo vibrando pelos outros. Então, imediatamente eu pedi, pessoal, vamos orar aqui por esse caso, vamos fazer uma prece por essa jovem. Então a gente começou as preces. Esse é o caso da senhorita E. Eu vou te chamar N, desculpa. Chamar de senhorita N, para vocês saberem que é o caso nosso. Comparando com o caso da senhorita Júlia. Aí Kardec agora vai descrever a crise que ele viu. O que foi que o Kardec viu? Me ajuda aí. Eis a que testemunhamos uma dessas lutas terríveis, que não durou menos de 2 horas. Quando pudemos observar o fenômeno nos mínimos detalhes, e no qual reconhecemos uma analogia completa com um dos processos de Morzine. Várias pessoas tinham tentado magnetizá-la, mas sem muito sucesso, salvo leve passageira melhora no estado patológico. Quanto ao espírito, era cada vez mais tenaz, e as crises haviam atingido um alto grau de violência dos mais inquietantes. Magnetizá-los. Aqui é muito... Desculpa. A magnetização era aplicada, mas não havia melhora. É o passe, só que é um passe com... Depois ele vai explicar que há uma diferença. Aplicava-se passe, melhorava pouco, mas não surtia o efeito. E a crise piorava. Continua. Para a senhorita Júlia, como em todos os casos análogos, olha essa observação de Kardec. O magnetismo simples, por mais enérgico que fosse, era assim insuficiente. Era preciso agir simultaneamente sobre o espírito obsessor para dominá-lo e sobre o moral da doente, perturbado por todos esses abalos. O mal físico era apenas consecutivo, era um efeito e não a causa. Assim, havia que se tratar a causa antes do efeito. Por quê? Na época do Kardec, o magnetismo era uma ciência estabelecida e havia muitos magnetizadores que não eram os chamados magnetizadores espiritualistas. Eram magnetizadores que acreditavam no seu próprio poder de cura e não, em alguns casos, não evocavam nem a Deus, assim, de uma maneira geral, uma invocação geral, né? Um pedido a Deus. Ele achava que era ele. Que ele vai já descrever em detalhes como era a ação da magnetização que acontecia. E ele está sendo bem claro que não é só o corpo, não era tratar apenas do corpo. O magnetismo puro, o chamado magnetismo animal, não resolveria. Ajudava, mas não resolveria. Queria dizer a vocês que eu peguei apenas trechos para ilustrar, mas depois vocês podem ler. Quem está no grupo do seminário tem os 2 casos, eu já coloquei lá para todo mundo ir lendo e tirando as dúvidas. Vamos lá, me ajuda? Destruindo o mal moral, o mal físico deveria desaparecer por si mesmo. É sempre importante
que a gente trabalhe o mal moral. É necessário que a gente faça a transformação moral, se a gente quiser, porque muitas vezes na nossa reunião de tratamento espiritual, a gente enfatiza que é um tratamento espiritual, mas muitos querem apenas um tratamento físico. E a gente enfatiza em todas as reuniões que o importante é que a alma saia curada. O físico, uma hora, a gente vai morrer. E como o Newton falou, não deve nos atormentar. Nós devemos viver a nossa essência em espírito. O nosso espírito é quem tem que estar bom, não o corpo. O corpo, às vezes, não resiste. Então, às vezes, tem tratamentos espirituais que os bons espíritos nos intuem dizer, olha, não tem. Não vai ter a cura que a pessoa está esperando. Mas lá a pessoa está querendo que a pessoa viva até os 250 anos. Não é isso. Não dá. O importante é a questão moral. Mas para isso é preciso identificar-se com a causa. Essa questão que acabou de falar. Reunião mediúnica, nós não podemos perder o foco. A mediunidade é para o nosso aprendizado. Nós temos que tirar aprendizado de tudo. Não dá para imaginar que a gente vai apenas fazer papel de enfermeiro ou que está curando, curandeiro. Não, é para o nosso aprendizado. Por isso que ele diz, mas para isso é preciso identificar-se com a causa. Estudar com o maior cuidado e em todas as suas nuances o curso das ideias, para lhe imprimir tal ou qual direção mais favorável, porque os sintomas variam conforme o grau de inteligência do paciente, o caráter do espírito e os motivos da obsessão, motivos cuja origem remontam quase sempre a existências anteriores. Então, esses textos a gente ficava lendo e tentando entender, olha, qual é a causa? Que espírito é esse? O que é que envolve esse espírito? Vamos tentar entender o que acontece com a senhorita M. A gente precisava saber o que estava acontecendo. Esses textos a gente ficava lendo e dizendo, olha, se for uma possessão, todas essas orientações a gente tem que colocar em prática. Continue. Quando vimos a senhorita Júlia, o mal estava no apogeu. E a crise que assistimos foi uma das mais violentas. Foi precisamente no momento em que procurávamos levantar-lhe o moral, em que tentávamos inculcar-lhe o pensamento de que ela podia dominar esse mau espírito com a assistência dos bons e do seu anjo da guarda, cujo apoio era preciso invocar. Então Kardec, quando viu a crise, ele disse assim, tem uma saída. Ela precisa perceber a assistência dos bons espíritos. Ela precisa ter ao seu lado o seu anjo da guarda. Enquanto ela não tiver isso, os maus espíritos vão dominar. Que foi o nosso primeiro seminário, quem esteve aqui conosco lembra, porque que a gente começou trabalhando o primeiro seminário dos anjos da guarda. Porque antes de nós nos preocuparmos em afastar os maus espíritos, é preciso que nós nos preocupemos em atrair os bons espíritos. E só existe uma maneira de atrair os bons espíritos, a transformação moral. Modifique-se, deseje ser uma pessoa melhor e os bons espíritos vão estar juntos. Agora, se o nosso projeto for um projeto meia boca, a gente quer, mas não quer, diz que tem vontade, mas não tem,